Boa tarde, pessoal. Eu separei aqui para falar sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados para o poder público. E para que nós tenhamos a perfeito entendimento dessa legislação, nós vamos ter que dividir a nossa apresentação da seguinte forma. Primeiro vamos falar o que são dados pessoais, qual que é o contexto da Lei Geral de Proteção de Dados, para aí assim a gente partir para a questão do poder público. É obviamente que a Lei Geral de Proteção de Dados, dentro da administração pública, dentro do poder público, ela terá peculiaridades, sim, né? Uma delas é o atendimento da finalidade pública. Vocês vão perceber que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz marcos, efetivamente, hipóteses legais que eu posso coletar dados. Aí eu estava conversando com a Larissa, que está ali, ó, uma das pessoas que me fez estudar o direito digital é exatamente a Larissa que está ali. Porque eu, dentro da OAB, comecei a perceber que o mundo do direito, a tramitação das questões jurídicas, passava, sim, pelo direito digital, pela reformulação da forma de entender dado, informação e direito. E aí, uma pessoa me perguntou, Manel, mas você está falando muito sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, quer dizer, então, que agora, se eu estiver na balada e pedir para uma menina no telefone, ela vai me perguntar assim, para que você quer meu dado? E aí eu vou ter que fazer ela assinar um papel, utilizando o dado que ela vai me passar para eu poder ligar para ela amanhã? É isso? Falei, seria se a lei não trouxesse uma peculiaridade. Nós, particulares, não somos abrigados pela Lei Geral de Proteção de Dados. A pessoa física só vai ser abrangida e obrigada pela Lei Geral de Proteção de Dados a partir do momento que ela exerce uma atividade econômica. Então, eu, Manuel, se eu estiver andando em qualquer lugar e pedir o telefone de uma pessoa, eu, enquanto Manuel, não tem problema, não tem que falar com ela, olha, vou pegar seu telefone porque eu quero te ligar amanhã para que nós façamos um almoço e etc. Não tem problema. Mas eu, como advogado, se eu tiver a utilização disso como advogado, eu já estou abrigado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós vamos chegar lá. Larissa, vamos passar para frente, por favor. E eu queria fazer uma dinâmica para todo mundo, pode passar essa apresentação? Para a gente situar, essa frase é uma frase muito importante. Os dados são o novo petróleo. As empresas que mais valem no mundo, em termos acionários, são as empresas que coletam dados. Facebook, Google e etc. Ninguém pergunta em si o que o Facebook vende, né? Eu não estou fazendo aqui crítica absolutamente ao capitalismo de dados, eu não estou fazendo crítica sobre isso. Eu estou trazendo uma visão de uma indagação. O que o Facebook vende? O Facebook vende dados. E quem fornece os dados? Nós. E quem é o produto? Talvez nós. E essa lei, vocês vão ver por causa de princípios dela, que ela não vai impedir o fornecimento e a coleta de dados. Ela só quer harmonizar a coleta de dados e o fornecimento de dados com o desenvolvimento econômico, com os direitos e garantias fundamentais. Inclusive, uma observação. Semana passada, eu acho que foi na quinta ou quarta-feira, o Congresso Nacional já promulgou a emenda constitucional, parece que é a 115, eu não me lembro muito bem, a 115, que transformou a proteção de dados como garantias e direitos fundamentais. E isso é muito importante porque, trazendo isso para os direitos fundamentais, está querendo nos dizer o quê? Primeiro, que ele é aplicável erga omni. Segundo, que efetivamente a legislação tem que se adequar a ela. E terceiro, que é tão importante, mas tão importante, que ela é colocada como uma cláusula pétrea na Constituição Federal e não pode ser passivo sequer de emenda constitucional. Então, veja a preocupação do mundo com a questão dos dados. E nós, uma observação, estamos numa Câmara Legislativa, então eu posso, numa Casa Legislativa, então eu posso falar com certa tranquilidade. O procedimento legislativo demora. Todo processo legislativo demora porque ele é fruto de quê? De debate, de amplo debate. Nós, no Brasil, embora nós, pessoas normais, tenhamos começado a falar em proteção de dados a partir de 2018, essa discussão já vem no Brasil desde 2010. Que é o trâmite da tramitação legislativa. E hoje, preparando a nossa conversa aqui, todo mundo aqui conhece o Código de Defesa do Consumidor. E se alguém tiver a curiosidade, por favor, de abrir o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 48,
já vai ver que lá no Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação antiquíssima, já se falava em dados pessoais e proteção de dados pessoais, lá no Código de Defesa do Consumidor. Então vejamos isso. Lá no Código de 1990, salvo engano, já se falava em dados pessoais no artigo 48, que era a hipótese de banco de dados. Tá? Então não é uma discussão nova. Os dados pessoais são o novo petróleo do mundo. Pode passar, por gentileza. Bom, e aí a gente começa a falar da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei, a Lei 13.708, ela regula a atividade de tratamento e coleta. O que é o tratamento? Quando você coleta um dado, quando você pede o dado para alguém. Por exemplo, cheguei aqui eu vou usar o exemplo aqui desse prédio aqui do Ministério Público aqui, ó. Você chega lá, tem um camarada, e aí já vou entrar na questão da administração pública. Pensemos, chego lá, o cara manda eu fazer o cadastro de minha identidade, eu ponho a minha impressão digital, chego lá, eu ponho o meu dedo, tiro uma foto minha, pega meu CPF, nem sei lá o que ele pega mais, pega tanta coisa, pega um monte de coisa, para eu falar com o promotor de justiça. E aí não é só para eu falar com o promotor de justiça, é para eu entrar num prédio que tem um serviço público lá dentro. E vamos pensar então o seguinte, que olha o tamanho daquela base de dados que tem. É muita coisa. CPF, identidade, meu rosto, minha impressão digital, tudo está lá. E aí vocês que são da administração pública vão ter que começar a pensar o seguinte, quando for contratar uma terceirizada para fazer isso, vocês vão ter que botar no edital da licitação que ela tenha certificação da proteção dos dados pessoais. Porque se vocês não colocarem isso como cláusula de habilitação, pode vir um aventureiro ganhar eventualmente uma licitação e ter um vazamento de dados, e o servidor que foi aquele que contratou e assinou o papel, e que fez o procedimento licitatório, e que fez o edital, pode ser eventualmente responsabilizado por não ter tomado esse cuidado. Então passa a ser um requisito importante, porque a lei geral é a legislação que regula a atividade de tratamento de dados pessoais. Observação, dados de empresa conta? Não. Dados pessoais. O que a legislação está preocupada são com dados pessoais. E aí eu gostaria de perguntar para a Gisele, por exemplo. Gisele, o que são dados pessoais para você? Alguém pode me falar o que é o dado pessoal? Quem quiser falar. Nós, brasileiros, temos muita dificuldade de entender o que é o dado pessoal. Qualquer dado relacionado à pessoa identificada ou identificável. Não é só o que está num banco, porque nós brasileiros, quando nós falamos em linhas gerais, dados pessoais, nós imaginamos no primeiro momento que é aqueles dados que já foram tratados e estão organizados num banco de dados. Né? E não é isso. Por que é assim? Talvez porque sociologicamente, eu não sei como é, nós brasileiros fornecemos nossos dados para todo mundo. Nós somos um povo muito aberto. Nós passamos telefone, nós conversamos. Então isso não é para nós uma coisa que tem muito valor. Nós somos pessoas que prestam informação rapidinho, conversamos um com o outro, mas os europeus e os americanos, alguns segmentos, se preocupam muito com isso. Então, dado pessoal é qualquer informação pessoal de pessoas identificadas ou identificáveis. Para dar o exemplo de pessoas identificáveis, e aí vocês vão entender a dimensão do dado, e a Carol está me olhando com a cara assim, pensando já, há dados pessoais que no primeiro momento não identificam ninguém. Se eu falar assim, um homem, pode ser muitos homens. Se eu falar assim, um homem apresentador de televisão. E se eu falar assim, um homem apresentador de televisão com 90 anos? Então, o somatório disso gera um dado identificável. Protegido? Sim. Então é só o telefone, CPF? Não. É o Instagram, a fotografia, o áudio da minha voz. Tudo isso são dados identificáveis. E por que eles são protegidos? Ontem, sábado, eu estive na cervejaria e postei um negócio assim. Eu e minha mulher na cervejaria e tal, comendo comida tal, alguma coisa assim.
quando a gente fala do modelo de capitalismo que nós temos, que é o capitalismo de vigilância, que é o capitalismo de predição, por que essa legislação veio fazer? Ela veio proteger a gente do seguinte: no primeiro momento da internet, o pessoal mais antigo vai lembrar, a internet era passiva. Você chegava para a internet, pedia informação, ela te dava. Você buscava a informação na internet. No segundo momento da internet, nós passamos a alimentar a internet com a nossa informação. Então, por exemplo, eu faço vídeos, eu me coloco na internet. Então, eu alimento a internet, segunda fase da internet. A terceira fase da internet é a fase que ela alimenta, ela me alimenta. Ela, através de dispositivos de inteligência artificial, ela já busca o cenário mais adequado para aquele consumidor. Então, se o Manuel gosta de sair sábado à noite para tomar vinho, a inteligência artificial vai fazer o quê? Pegar esse dado e começar a mandar para o Manuel e induzir o Manuel ao consumo de vinho, bares, restaurantes, etc. Isso é problema? Não é problema. Desde que a minha informação, eu saiba por que eu estou dando aquela informação e para que ela vai ser usada. E nós vamos chegar nesses princípios. Então a legislação é aplicável a pessoas de direito público e privado e as pessoas físicas que tenham atividade econômica. Então ninguém lá vai chegar numa balada e vai perguntar para o menino no telefone, a menina vai perguntar para que quer os dados e mandar ele assinar um termo de utilização. Isso não vai acontecer, porque a finalidade não é econômica. Então, pessoas físicas ou jurídicas, pessoas de direito público e privado, e dados são dados pessoais. Pode passar, Larissa, por gentileza. Bom, mas afinal, o que são dados pessoais? Dentro de uma casa legislativa, eu posso falar isso com tranquilidade. Essa lei, num primeiro momento, teria uma impropriedade, que ela busca definir, ao passo que nós do direito sabemos muito bem que às vezes o melhor é deixar para a doutrina conceituar o que é um dado pessoal, mas foi importante porque essa legislação é um marco. E a escola do legislativo e o poder legislativo de Divinópolis sai muito na frente. Porque vocês vão ver, nós vamos conversar sobre essa legislação e vamos chegar à seguinte conclusão: só há uma saída para que a internet não transforme a sociedade mundial num verdadeiro caos. É a educação digital. Sem a educação digital, muito possivelmente, a internet nos transformará todos num verdadeiro caos. Pessoas que falam coisas sem conhecimento e os outros vão acreditando e vão replicando. Mas a educação digital, e esse cenário que nós estamos tendo aqui, é uma demonstração de educação digital. Vamos lá. Então a legislação traz dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural, pessoa física, identificada ou identificável. Tá? Por que é importante? Porque eu acabei de dar o exemplo do Silvio Santos, eu posso juntar um dado com o outro para chegar a, efetivamente, o dado de um homem não interessa, apresentador de televisão não interessa, mas se eu somar. Dado pessoal sensível. No poder público, o que são dados pessoais sensíveis? Os dados pessoais sensíveis são aqueles que trazem consigo informação ideológica, informação de sexo, informação de estado de saúde. Eles são dados sensíveis. E a legislação estabelece que esses dados sensíveis têm que ser tratados com mais cautela ainda, porque eles podem gerar o quê? Discriminação. O que é dados sensíveis? Dado pessoal sobre origem racial ou ética, convicção religiosa, opinião, filiação, sindicato, organização de caráter religioso e etc. Esse dado é mais protegido ainda, inclusive a área de saúde. Quem mexe em hospital, por exemplo, nós advogamos muito para o hospital, nós lidamos muito com dados pessoais sensíveis o tempo todo. Né? Inclusive, eu estava conversando ali fora. Outro dia eu fui ver um preço de um relógio, o camarada virou para mim e falou assim: olha, esse relógio aqui tem isso aqui, e além disso, ele mede sua pressão, ele vê se você está dando derrame, mas ele vazia tanta coisa. Eu falei, mas eu não sou médico, para que eu quero um relógio desse? Pense o seguinte: olha a quantidade de dados pessoais sensíveis que esse relógio vai coletar de mim e vai divulgar para o Google, ou para, eu não me lembro quem que era a empresa, do iPhone, vai divulgar, ela vai coletar. Até aí tem problema? Não.
Só que ela vai vender essa informação minha para quem? Para um plano de saúde. E esse plano de saúde vai saber se eu tenho pressão alta ou não, se eu vou usar mais o serviço de saúde ou não. E ele vai vender esse dado meu para quem? Para uma empresa de seguro. Tem problema nisso? Não. O problema é eu não ter sido informado sobre isso. A Lei Geral de Proteção de Dados vai falar assim, ó, pode fazer? Pode. Mas você tem que informar o camarada. Então, vocês que são do Legislativo, se vai coletar o dado do Manuel, vai ter que informar o Manuel para que é o dado. Olha, Manuel, estou coletando o seu dado aqui, porque nós vamos encaminhar, o gabinete do vereador vai encaminhar para você uma carta do seu aniversário. Você concorda? Eu concordo, assina para mim. E se chegar uma coisa pedindo voto? Violação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós vamos ter que estruturar isso diferente. Né? Antigamente, o pessoal ficava coletando dados e saía mandando campanha política. Hoje, a Lei Geral de Proteção dos Dados nos estabelece critérios novos, cenários novos, e o servidor público tem responsabilidade sobre isso. Bom, tratamento de dados compreende toda e qualquer atividade relacionada ao feita com o dado pessoal. Então, fiz uma listinha, aquela listinha que está ali, ó. Aquilo ali, pegou a inscrição de todo mundo, aquela listinha para vocês entrarem aqui, aquilo é tratamento de dados. O que nós temos que ver é se os dados que foram coletados são suficientes ou são mais. Por exemplo, se aquele dado pessoal lá vai fazer uma inscrição para assistir um congresso, um seminário, precisa ter o nome da mãe? Não. Precisa ter o nome do pai? Não. Precisa ter o CPF? Não. Precisa ter o e-mail? Às vezes, se é para eu te mandar outras informações de outros seminários, então quando você for coletar, Samuel, você vai efetivamente fazer um termo dizendo o seguinte, estou coletando esse dado para quê? Para quando tiver outro seminário, eu encaminhar para você outras informações de outro seminário. Pode passar, Larissa, está vendo? Então, já falei bastante sobre isso, nós vamos, para ganhar tempo, tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Por que eu paro para falar inclusive nos meios digitais? Porque quando a gente começa a discutir essa lei, nós imaginávamos o seguinte, que um vazamento de dado pessoal era só quando alguém, um hacker, invadia o servidor da administração pública e pegava os dados. Não, gente, um vazamento de dado pessoal, sabe o que é? É a destinação do dado fora para aquilo que ele foi coletado. Eu peguei os dados de vocês para assistir essa palestra aqui hoje. E ele foi parar na mão de alguém para vender curso. Isso é vazamento. Mesmo sendo dado escrito num papel de caneta. Nós, advogados, e aqui a turma da advocacia da frente aqui sabe disso, nós tínhamos mania. Fazia petição do cara, lia. Aí, seu pai, então, da minha época, a gente não ia usar mais a petição, virava o lado dela assim, fazia rascunho. Ou seja, a quantidade de vazamento de dados que eu e seu pai já fizemos é um absurdo, porque o cara me dava o direito de eu fazer uma petição dele, eu fazia um bloco de rascunho, mandava bilhete para os outros com a história do cara ali atrás. Fulano separou da mulher, bateu no filho, o filho xingou ele, que estava tudo ali atrás, aquilo ia parar no lixo. E a gente não tinha um sistema de descarte do dado, o cara ia coletar o dado, ih, fulano de tal está batendo na mulher. Então, esse é um caso clássico de vazamento de dados, tá? Bom, a disciplina dessa legislação é muito interessante. O que ela vem buscar? Respeito à privacidade. E aí, eu digo isso sempre, inclusive já disse para políticos que me procuraram. Privacidade e intimidade são é a mesma coisa? Não. Privacidade e intimidade são coisas diferentes. Não é só porque não é íntimo que eu posso violar, não. Privacidade, intimidade é aquilo que talvez só eu e minha esposa sabemos. Ou só eu sei. Isso é uma coisa íntima. Uma coisa que está na nossa esfera privada é aquilo que eu, minha mulher, minha sogra, um amigo meu sabemos. E o resto pode ser dentro do cenário público. Tanto uma coisa íntima como uma coisa privada, ela não pode ser violada. É essa que a internet fez essa certa confusão. Tem coisas privadas que estão sendo violadas. Você entra na casa de alguém, aquilo é privado. Não pode violar. Você pode falar, mas o Manuel é o presidente da OAB. Eu fui. Só que
Nós estamos discutindo, íntimo é aquilo que eu tenho com a minha mulher. Nem tudo que é privado é íntimo, mas tudo que é íntimo é privado. Muito importante, porque ela fala respeito à privacidade. 2, a autodeterminação informativa. Isso é autoinformação informativa do titular do dado. Isso quer dizer o quê? Esse conceito é bonito demais. Você pode coletar qualquer dado, desde que você informe para a pessoa para qual é a finalidade, porque ela passa a ter a autodeterminação. Concordo. Concordo sim, presidente, diretor da escola legislativa. Concordo sim, deixa eu coletar meu dado para me mandar uma informação. Sim, vereador, concordo sim, deixa eu coletar meu dado para me mandar uma carta dizendo das suas atividades parlamentares. Concordo sim, vereador, deixa eu me convidar, coletar meu dado para que eu venha numa sessão utilizar a tribuna. É a autodeterminação, e se ela não concordar? Não concordou. É a autodeterminação. O ser humano, e por isso que ele está dentro das questões dos direitos e garantias individuais, ele deixa de ser objeto e passa a ser titular. Dentro do direito médico a gente discute isso muito, né, Marina? O paciente hoje tem a autodeterminação, ele não é obrigado a submeter a um tratamento que fere, por exemplo, não quero sofrer mais. Então a autodeterminação ela vai ganhando em todos os segmentos, inclusive na questão dos dados pessoais. Autodeterminação, liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. A legislação não quer ser um obstáculo para a liberdade de expressão. E vocês vão perceber que as matérias jornalísticas, os dados de política pública, de formulação de política pública, você vai poder pegar os dados sem a anuência do cara, do titular, porque são dados de formulação de política pública. Você da Câmara de Vereadores pode compartilhar um dado com o Poder Executivo, se for para formulação de política pública, vocês vão ver que tem uma exceção. E aí eu vou explicar para vocês ao final como que deve ser feito. Deve-se fazer um convênio, esse convênio tem que ter um procedimento administrativo, depois eu vou passar para vocês, inclusive, depois quem quiser, eu até separei aqui, ó, tem uma apostila, está ali, ó, da autoridade nacional que regulamenta isso, de uma apostila feita exatamente para a administração pública, tá? Bom, vamos lá. A liberdade de expressão, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Percebam aqui nós estamos falando em intimidade, lá nós falamos em privacidade. Não é a mesma coisa. E a lei não tem palavras inúteis. Dentro da Casa Legislativa a gente sabe disso. Não existe palavras inúteis na legislação. Se ela difere, é porque tem que ser diferido. Se ela difere, é porque é diferente. Pode passar, Larissa? Desenvolvimento econômico e tecnológico. A legislação não quer ser um entrave para o desenvolvimento. Jamais podemos ter isso como um entrave. Ela está nos dando meio de fazer. Tá? Quando vai a concessão do alvará e etc., vamos ter meios para fazer a manipulação daqueles dados. Para frente, livre iniciativa, livre concorrência e Código de Defesa do Consumidor, direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade e dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, ele é valor fundamental de toda a Carta Política Brasileira. Sem a dignidade da pessoa humana não existe direito, não existe Estado. O Estado existe para garantir o princípio da dignidade da pessoa humana. Bom, isso aqui são então os fundamentos. Quando vocês vão fazer na administração pública, vocês têm que observar esses fundamentos? Sim, ele é fundamental. Se for fazer uma atividade de coleta de dados, tratamento de dados, que desobedeça esses princípios, não façam. Tá? Pode seguir. O artigo 3º. Quando que a lei deve ser aplicada, eu já falei, pessoas físicas que têm atividade econômica, pessoas jurídicas e administração pública. Pode falar, deve ser aplicada para todo o tratamento que é feito dentro do território nacional, ou se o dado é coletado dentro do território nacional. Vamos falar, senão vai ficar muito longe, muito grande. Bom, aí ela não se aplica. Isso aqui, gente, é importante a gente prestar atenção nisso. Quando que a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica? Bom, realizada por pessoa natural para fins exclusivamente particulares. É o que eu expliquei da balada. Vai lá, pega o telefone da pessoa, não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados. Então pode continuar pegando o telefone, pode continuar fazendo o que tiver que fazer, conversar, não vai se aplicar
nas relações pessoais que não têm natureza econômica. Bom, realizada para fins exclusivamente jornalístico ou artístico. 3, B, acadêmicos, aplicando-se a hipótese do artigo 7 e 11. Então, para fins acadêmicos também não aplica, artigos 7 e 11. O que são o artigo 7? Nós vamos ver para frente. É um marco legal, as hipóteses que podem ser veiculadas. E o 11, que são as informações sensíveis. E aí nós temos uma coisa muito interessante, e é uma boa técnica para vocês do serviço público usarem isso aí. Existe uma possibilidade de anonimização desses dados. Você pega o dado com o nome da Gisele, anonimiza ele e utiliza. Ou seja, só nega o nome da Gisele. Você pode fazer isso. Se as pessoas falarem assim, olha fulano, nós estamos querendo saber aqui, temos lá no gabinete do vereador, ele fala assim, eu quero saber que tipo de pessoas, aquelas que usam tal transporte público, qual que é o perfil dessas pessoas, como é que ela funciona. Eu posso anonimizar esse dado. Eu posso fazer a pesquisa, anonimizar o dado e divulgar sem o nome das pessoas. São expedientes de anonimização. Tá? Pode passar. Também não se aplica a LGPD para essas hipóteses aqui, ó. Segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação. É óbvio, você em plena guerra, sofrendo uma invasão, qualquer coisa parecida, ou dentro buscando saber quem que é a pessoa que está praticando determinado crime, lá na Floramar, por exemplo, fazer um censo penitenciário. Você já pensou se você tiver que fazer um censo penitenciário para fins de atividade e finalidade de prevenção à criminalidade, saber faixa de renda da delinquência, se o cara que é mais pobre delinque mais, delinque menos, como é que você vai fazer esse estudo e você vai ficar pedindo autorização, vai saber quem que é o espião no Brasil e vai pedir autorização para o espião se eu posso usar o dado dele. É uma coisa bastante óbvia, é bem tranquilo isso. O resto das hipóteses vai se aplicar. Pode passar. Segurança pública, provenientes de fora do território nacional, desde que não tenham sido objeto de compartilhamento nosso. Pode passar? Bom, aí, essa legislação traz também, gente, quem que são os atores que aparecem na Lei Geral de Proteção de Dados. Quando a gente fala titular de dados pessoais, por exemplo, vocês aqui no serviço público têm uma peculiaridade. Vocês podem coletar o dado, mas também são objetos de fornecimento de dados pessoais. Quando vocês estão lá no departamento pessoal, vocês são fornecedores de dado pessoal. Vocês são titulares de dado pessoal. Mas quando vocês trabalham no serviço público, vocês vão coletar dados pessoais. Então a situação de vocês, porque tudo que nós estamos falando aqui, aplica do RH. Aplica para o RH de vocês. Pode vender, pode ceder, transferir a folha de pagamento, os dados pessoais para o banco para ficar ligando, pedindo empréstimo pessoal. Não, não pode. Se eventualmente faz, tem que mudar. Não pode mais. Tá? Bom, titular de dados. Pessoa natural a quem se refere os dados pessoais. Ela pode estar fornecendo, alguém está fornecendo para ela. Mas a titular não é quem fornece, é a quem se refere o dado pessoal. Tá? 2. Controlador. Por que é importante a gente estar definindo o que é o controlador, o que é o operador e etc. Porque a responsabilidade é do controlador. O que é o controlador? O controlador é aquele que decide que dado que ele quer e qual a finalidade do dado. Então, se a Câmara de Vereadores de Divinópolis resolve buscar os dados de todas as pessoas que ocupam a tribuna livre para falar, ela vai ser a controladora, com uma peculiaridade. No caso, vai ser o município de Divinópolis. Mas quem vai responder por isso vai ser o presidente da Câmara, porque é uma entidade sine qua non, a condição dela é sine qua non, ela faz parte da administração pública municipal, mas ela é um poder. Então o presidente vai responder por isso, se eventualmente houver uma violação. Então, se eu fosse o presidente, a partir de amanhã, eu não pegaria filiação e etc. de nome de pessoas, só aquilo que efetivamente interessa a finalidade que ela veio fazer aqui. Bom, o operador, aí já é vocês. Pessoa natural ou jurídica de direito privado que realiza o tratamento dos dados pessoais. Então, quando alguém manda vocês pegar um dado pessoal, ele e define que dado que quer, ele é o controlador. E o operador é o servidor que coleta e faz o tratamento. Pode passar.
O encarregado é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador e o tomador e o titular do dado pessoal. Então pode ser que o operador seja o mesmo do encarregado? Pode ser. Pode ser. Tá? Mas é importante saber que todo aquele que coleta o dado, ele tem um papel. A lei estabelece para ele um papel. E vocês, servidores públicos, eu acho que o artigo 48 da lei, tem um artigo 48 da lei de introdução ao Código Civil, que ele fala que o servidor público responde por atos praticados com dolo ou culpa grave. Não é isso? E foi inserida agora, nessa legislação, por último, nas questões de improbidade administrativa, para colocar o seguinte, que a culpa não, mas o dolo e a culpa grave sim. Então, se vocês sabem que não pode fazer o vazamento, se faz o vazamento, pode responder, inclusive, por ato de improbidade administrativa. Tá? Autoridade Nacional. Essa Autoridade Nacional, ela foi criada recentemente no governo federal, ela é a fiscal. Então, hoje, o que pode acontecer? A Autoridade Nacional da Controladoria de Dados pode notificar a Câmara Municipal de Divinópolis e falar assim, Câmara Municipal de Divinópolis, me informe aí como que vocês estão se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados. E vocês teriam um prazo curto para se informar, para se responder. E se não responder, vocês não vão tomar multa pecuniária, mas vão ter outras penalidades. Se for uma empresa, pode aplicar multa de dinheiro, mas vocês terão outras penalidades, inclusive, eventualmente, algum processo de responsabilidade aplicável ao serviço público. Já tem que estar fazendo, tem que estar fazendo. A sorte sua que eu estou aqui, então já estou vindo, sou a primeira. Olha, nós já estamos começando. Se não começou ainda, estamos começando, ouvindo uma palestra sobre conscientização da importância do tratamento dos dados pessoais. E aí, como é que funciona isso? Tem que chamar uma pessoa aqui, essa pessoa vai vir aqui fazer todo o fluxograma dos dados pessoais, vai detectar pontos de eventuais vazamentos dos dados pessoais, vai descobrir onde é que aquele... Manuel, quando a pessoa entra na Câmara, deixa o nome. Se ela deixa o nome, com quem que o segurança compartilha ou não compartilha? Ou ela já entra e vai no setor do gabinete do vereador e ela dá o nome para alguém, o vereador compartilha com quem? Quantas pessoas acessam esse dado pessoal? Aí essa pessoa vai vir aqui fazer todo esse fluxograma. E aí vai criar um mecanismo de dizer o seguinte, olha, e se eventualmente houver um vazamento, quais as medidas que a gente vai tomar para deter esse vazamento? Como é que a gente vai fazer? A gente vai a público falar que houve vazamento? Não vai a público falar que não houve o vazamento? Vai sonegar? Toda essa crise, como é que isso vai ser feito, vai estar no plano de vocês. Para nós, advogados, mesma coisa. A partir de agora, nós estamos tendo que botar no nosso contrato de honorários a utilização dos dados pessoais para finalidades específicas. Bom, finalidade é aquilo que eu disse, para que o dado pessoal foi pego? Para que nós pegamos aquele dado? Adequação. Adequação é o seguinte, nós temos uma finalidade, fazer a inscrição na palestra. E aí, a adequação é saber que se aqueles dados que o Samuel está exigindo são adequados para ouvir uma palestra. E por isso que eu digo que não vai pegar o nome da mãe, pegar o nome do pai, que uma das ideias e macetes que nós vamos ter para facilitar não haver vazamento é pegar somente os dados adequados e necessários. Tá? A outra, necessidade, vamos passar, livre acesso. Qualquer pessoa tem direito de chegar aqui hoje e perguntar quais os dados pessoais que existem na Câmara em nome dela. Eu posso chegar em qualquer gabinete hoje e falar assim, eu sou o Manuel Brandão Teixeira, vim aqui saber quais dados pessoais meus que tem aí. Isso, você tem que me responder. Primeiro, se tem ou não tem. Segundo, eu vou perguntar quais são e se eventualmente eu estiver errado, você tem que corrigir. Isso é direito do cidadão, está lá no artigo 18, é 18, né? 18 da lei, é como dado, como direito. Oi? 16? 6, beleza. Transparência. Transparência é a continuidade disso. E não só a continuidade, como um marco. O direito, gente, parece meio chato para quem não é do direito ouvir isso, mas o direito, a partir do Código Civil de 2002, ele trouxe um marco muito interessante, que é a boa-fé. E depois que o Código Civil veio trazendo essa boa-fé, todo o ordenamento jurídico começou a pairar sobre essa perspectiva, a perspectiva da boa-fé, a perspectiva da transparência. Né? E nós vamos chegar ao final da Lei Geral de Proteção de Dados falando o quê? Falando que a Lei Geral de Proteção de Dados é um marco de boa-fé,
um marco de transparência, um marco de compliance. Todo mundo ouve falar essa palavra compliance, mas às vezes as pessoas não atinam que são coisas pequenas que vão dar conformidade ou não conformidade. Tratar adequadamente um dado pessoal é compliance. Então, se a gente quer estabelecer compliance, transparência, mais importante do que a gente ir para a internet fazer vídeo, mais importante do que a gente externar o que a gente acredita na internet, é estar em conformidade. Então, lá no meu escritório, por exemplo, nós vamos fazer os vídeos sobre os dados pessoais, como se trata de dados pessoais e tal. Mas já pensou se o cara chega lá no meu escritório, não tem no meu contrato? Como é que eu vou tratar? Eu estou sendo incoerente. E hoje, a incoerência cobra um preço absurdo. Porque a incoerência hoje é externada. E, às vezes, as sanções de ter publicado contra si uma represália dizendo que você não trata dados pessoais adequadamente, que você permite vazamento, para o capitalismo mundial, para o capitalismo de vigilância, isso quebra uma empresa. Quando o Facebook foi acusado de estar utilizando a finalidade dos dados com desvio, ele teve impacto econômico violento. Então, prestar atenção nisso, né? A reputação. A Câmara de Vereadores, o município de Viana precisa ter reputação. E é fundamental que, institucionalmente, a reputação seja de uma entidade que trata adequadamente os dados pessoais que lhes são confiados. Né? Bom, transparência. Pode passar, Larissa. Segurança, obviamente, porque não adiantaria nada se não tivesse um sistema de segurança. Prevenção, não discriminação. Isso, gente, é princípios. Preste atenção, nós falamos sobre fundamentos da legislação e agora estamos falando sobre princípios. Vocês da administração pública vão sempre somar esses princípios com o artigo 23. Tá? Pode passar. Responsabilização e prestação de contas, eu já disse, todo aquele que opera dado pessoal pode ser eventualmente responsabilizado por eventual vazamento e tem que prestar conta. Prestar conta para quem? Para a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela já pode fazer uma notificação amanhã, se ela quiser. Né? Inclusive, ela já definiu que nas empresas a aplicação das penalidades pode ser retroativa. Depois, cara, depois o jurídico vai discutir se isso é viável ou não. Mas ela está dizendo que para as empresas, pecuniariamente, já pode aplicar a pena retroativa à data de vigência da legislação. Então já tem. E as penas pecuniárias são de 2% a 50 milhões. Então tem empresa, por exemplo, que já, em tese, se for fiscalizada hoje, já pode tomar uma multinha aí. Na administração pública não aplica multa, porque seria a autarquia federal aplicando multa na administração pública. Não aplica multa na administração. Bom, pode passar. Direitos dos titulares, nós já falamos. Confirmação da existência do tratamento. Acesso aos dados. Então, como é que seria? Eu venho no gabinete do vereador Espino e falo, vereador, tudo bem? Quero saber, tem dados pessoais meus aí? Aí você vai ter que me falar, tem. Quais são? Aí você vai me falar quais são e a extensão deles. E se eventualmente eu não concordar, eu posso retificar. Falo, vereador, retifica para mim meus dados não são esses. Vamos lá. Correção de dados incompletos e anonimização é o que eu disse. Anonimização, bloqueio, eliminação. Eu posso dizer assim, olha, vereador, tudo bem, pode tratar meus dados aí, só que tem uma coisa, anonimiza para mim. Eu não quero que ninguém fique sabendo que eu sou seu apoiador. Eu não quero que ninguém fique sabendo que eu vi aqui no seu gabinete. Exceto para as coisas republicanas, que aí são a legislação de acesso à informação. E aí nós vamos ter que prestar atenção sobre isso. E vocês que são da administração pública, vão entender bem o que eu estou falando. Nós temos uma legislação que fala o seguinte, que eu acho que é o presidente, vice-presidente, as autoridades públicas, entidades públicas, as autoridades públicas, elas publicam a agenda. Né? Então vamos supor que eu, Manuel, me deu uma louca aí, eu virei político, virei presidente da República. Aí eu sou presidente da República. Vem a minha chefia de gabinete e publica a minha agenda. Porque tem que publicar. Quem o Manuel recebeu, como é que é. Então, em tese, nós estamos com um aparente conflito. Por quê? Em tese, um aparente conflito. Porque quem vai visitar o Manuel vai ter o dado pessoal publicado. E aí, por que é um aparente conflito? Ele é um aparente conflito porque a própria legislação já traz a solução. A finalidade pública. E aí,
quando eventualmente eu disser isso que eu tenho que anonimizar, fazer isso tudo, mas eu não posso restringir a finalidade pública. Então, se a lei de acesso à informação fala que todo vereador de Divinópolis, ao receber uma pessoa no seu gabinete, tem que publicar a sua agenda, então tem que ser publicado. O que talvez vocês devem fazer é pegar daquele cidadão e dizer o seguinte: olha, o vereador, o presidente vai receber o senhor, mas o senhor fica sabendo que a agenda do presidente ela é publicada por força da lei de acesso à informação. E aí, você não vai publicar o nome da mãe, do pai, você vai publicar só reunião com o Manuel Brandão, presidente da OAB. Aí você está cumprindo a lei de acesso à informação, mas também está cumprindo a lei geral de proteção de dados, coletando a menor quantidade de dados possíveis para evitar eventual vazamento. Tá? Tá certo, Larissa? Beleza? Minha assessora lá. Anonimização, portabilidade de dados ou fornecedor de serviço ou produto, eu posso solicitar. Vereador, faz a portabilidade para mim, eu quero que o senhor passe meus dados pessoais lá para o vereador fulano de tal e o senhor cancela os seus aí, no seu gabinete aí. Para frente, eliminação de dados, informação das entidades públicas e privadas com os quais o controlador realizou o compartilhamento. Eu posso virar para você e falar assim: o vereador, o gabinete do vereador, o senhor compartilhou meus dados com outra entidade? Você fala assim: compartilhei. Por quê? Porque eu tenho um convênio da Câmara assinado com o Poder Executivo para efeito de vacinação. Ah, então tá. Então a finalidade é pública. Pode fazer? Pode fazer. Tá? Para frente. Informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento. Se eu virar e falar assim: olha, o vereador recebe o senhor, mas eu vou publicar. Agora, se o senhor não quiser me dar o dado, o senhor não vai poder ser recebido. Tem que assinar o papelzinho, se ele não quiser o fornecimento, ele assina para divulgar e ele já fica sabendo que se ele não quiser fornecer, ele não precisa de fornecer. Se é ouvido por um vereador e etc., ele talvez não precise de dar o dado pessoal. Né? Agora, se ele vier em juízo e falar assim um dia, falar assim: eu fui obrigado a dar meu dado pessoal para conversar. Aí você vai ter um papelzinho dizendo o seguinte, que não foi obrigado, em nenhum momento foi exigido dados pessoais dele, que todos os dados que ele deu foram dados que ele deu porque quis. Né? Isso para atividade, aquela atividade de atendimento das pessoas, como na advocacia a gente tem também. Né? Para frente, revogação do consentimento, pode passar. Agora vamos lá. Aplicação da LGPD no poder público. Tudo isso que nós falamos, tudo isso, no aspecto do poder público tem uma questão: o tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas deverá ser realizado para atendimento de finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais e cumprir as atribuições do serviço público. Ela fala 3 vezes nisso, que é isso que vai sopesar a validade da coleta de uma. Percebam que isso aqui, gente, é uma estruturação ética, é uma estruturação de compliance, né? Ou seja, o dado vai ser coletado para finalidade pública. Pode passar? E desde que sejam informadas as hipóteses. Então, para coletar o dado, tem que informar as hipóteses legais. Estou coletando esse dado seu para esta finalidade. Que no exercício realiza o tratamento de dados, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, etc. Vai ter tudo isso na hora de coletar o dado. Para frente, indicado o encarregado, vai ter que indicar qual é a pessoa que é a responsável, encarregado pelo tratamento do dado. Pode passar. Determine que para haver a coleta de dados é necessário que o órgão público tenha uma base legal. O que é essa base legal? Nós vamos ver lá no artigo 7º da LGPD, que ela cria bases legais. Por que você pode querer aqueles dados? Vamos para frente, que daí a gente ganha tempo. As seguintes bases legais. A primeira base legal, consentimento. Então, se eu coleto um dado pessoal de alguém, a primeira base legal que justifica a coleta, que, vamos pensar, eu posso coletar dados pessoais? Pode. Isso é condição sine qua non. Todo mundo, nós já chegamos à conclusão que eu posso coletar dados pessoais. Mas vamos supor que a autoridade nacional venha aqui na Câmara de Vereadores e pergunte assim: você coletou dados pessoais? Coletei.
De quem você coletou? Do João, do Pedro e do Zé. Ela vai perguntar assim, por que você coletou? O que nós temos que fazer? Enquadrar o motivo dessa coleta numa dessas hipóteses aqui. Ó. A primeira, consentimento excepcional no que diz respeito ao poder público. Por quê? Consentimento seria se eu quero fazer uma pesquisa, se eu quero saber se você come batatinha frita, se você não come batatinha frita. Para o poder público, essa base... O que o poder público tem a ver? O poder público tem curiosidade com a vida alheia? Não tem curiosidade. Se ele não tem curiosidade com a vida alheia, essa base legal aqui vai ser pouco utilizada. Mas pode acontecer? Pode. Exemplo, matrícula de estudante em universidade pública. Vai lá, tá o exemplo aí, ó. Aí eu trouxe aqui o exemplo, ó. Universidade pública solicita de novos estudantes o fornecimento de dados pessoais para fins de cadastro e matrícula. O procedimento é realizado online e para prosseguir para as etapas seguintes com a escolha das disciplinas e horários, o estudante deveria aceitar as condições, etc. Isso é o consentimento dele? Sim, é um consentimento. Esse consentimento tem que ser livre. Se o consentimento for condicionado, vamos supor então que a Gisele vai fazer a matrícula na universidade pública, e aí eu chego lá e falo assim, olha Gisele, para você poder se matricular, você tem que fornecer e-mail, fornecer isso, fornecer aquilo, fornecer CPF, senão você não se matricula. Isso é consentimento? Não, não é consentimento, porque ele é vinculado. Então, qual é? Isso é uma condição. Né? Então, só esse exemplo que fala assim, no exemplo citado, o consentimento eventualmente obtido é nulo. Mas aí é a questão mais jurídica, técnica, de eventualmente entrar numa ação na justiça. Então, que não interessa a vocês. Mas no que diz respeito à primeira base legal, o consentimento pode ser usado pela administração pública, sim. Embora a administração pública não tenha curiosidade, sendo uma autarquia de finalidade educativa, ela pode pedir o consentimento para pegar seus dados e encaminhar para vocês na escola legislativa. A escola legislativa vai usar muito a base legal do consentimento. Olha, você é servidor público, vem cá, eu tenho a escola legislativa aqui, o meu objetivo é educar o servidor público nas áreas tais. Eu posso mandar para você no seu e-mail? Você me passa o e-mail, vai ser a base legal do consentimento. Se a autoridade do sistema chegar aqui e perguntar, você vai falar, peguei com base em quê? Base legal, consentimento, tá? Outro, esse exemplo acadêmico, depois eu vou deixar os exemplos com vocês e vocês vão pegando. 3, essa base legal, ela é muito utilizada pela administração pública, tá? Então, se a autoridade do sistema chegou aqui e notificou a nossa procuradora ali. Procuradora, vocês estão pegando dados pessoais das pessoas aí? Estamos sim. Mas com base em que vocês estão pegando? Base legal 2. Cumprimento de obrigação legal. Primeiro, no que diz respeito ao RH, porque eu como administrador, como patrão, eu tenho que fornecer informações dos servidores, para a previdência dos servidores, pagar 10º, pagar férias, pagar tudo que eu tenho que pagar. Então é base legal, obrigação legal. Eu tenho que pegar o nome da mãe, se é casado, se não é, porque se eventualmente o servidor morrer, quem que vai receber o benefício previdenciário, né? Então, vocês vão usar muito a base legal 2. E mesma coisa quem não é da administração direta, que vai fazer a administração em si, que vai fazer o trabalho legislativo. Vai pegar aqui, ó, base legal, ocupar a Câmara de Vereadores, fazer a proposta do cidadão que encaminha para o vereador. Esses dados vão ser coletados com base em quê? Cumprimento de obrigação legal. O importante é você saber que para cada tipo de coleta de dados, vocês vão ter que ter uma base legal. Não pode sair coletando aleatoriamente, né? Isso é que nós falamos sobre adequação. Exemplo, a Assembleia Legislativa pretende lançar um canal de TV próprio. Para tanto, entre outros requisitos, o órgão regulador determinou a apresentação dos dados dos diretores para ficar registrado lá na Agência Nacional. Posso coletar? Pode. Preciso do consentimento do diretor? Não, porque já é a base. Eu já pego os dados pessoais dele e já encaminho para a agência. Tá certo, Larissa? Então, bora, para frente. 2, trago especificamente para vocês, processo legislativo. A Assembleia Legislativa ou Câmara de Vereadores
trata dados pessoais contidos em documentos relacionados à atividade parlamentar, atas, reuniões e etc. Tais como atas, pareceres, projetos. Os dados pessoais em questões se referem, entre outros, a parlamentares, servidores públicos, membros da casa, membros da diretoria. Eu preciso de consentimento deles para pegar os dados pessoais. Ele não. A base legal é porque preciso de ter. Né? Se eu vim tomar posse como vereador, toda sessão meus dados pessoais vão ser coletados. Qual que é a base de dados? Então, vamos supor que a autoridade geral do sistema, lá do controlador dos dados pessoais, chega aqui, pega as datas e fala assim, de onde está? Por que você pegou a data, os dados desse vereador nessa ata? Aí você vai falar assim, olha, senhor auditor, eu peguei porque a base legal, volta, Larissa, volta, a base legal é cumprimento de obrigação legal. Então, pode pegar esse dado? Pode pegar esse dado. Para frente, a agência reguladora, não vou ficar falando dos exemplos, senão vai muito longo. Artigo 7º também, vocês vão fazer muito isso, execução de políticas públicas. Pode pegar, e eu separei, exemplo 1, política de controle do tabagismo. Bom, vamos supor que a Câmara de Vereadores tem uma legislação aqui sobre desestimular o tabagismo. Então nós vamos fazer uma política pública, junto com o Executivo lá, uma política pública de redução do tabagismo. Nós temos que pegar dados aí. Pode pegar? Pode. Dentro de qual justificativa? Exemplo, pode ir para frente. Secretaria de Saúde realiza tratamento de dados pessoais de pessoas fumantes, atendidos em hospitais públicos para fins de planejamento e execução de política pública. Posso pegar os dados? Posso pegar os dados. Tem que prestar atenção no seguinte, primeiro que é um dado sensível. Dado de saúde é dado sensível. E é possível que eu faça anonimização desse dado. Então vai lá, a política foi estabelecida em norma infralegal, da qual constam, entre outros elementos, objetivos, competências da Secretaria de Saúde. Posso pegar esse dado? Posso pegar esse dado. Qual a base legal que me permite pegar esse dado? Formulação de políticas públicas. Se eventualmente eu for auditado, o que eu vou mostrar para o auditor? Peguei esse dado com base o quê? Na execução de políticas públicas e ainda fiz a anonimização do dado, o auditor. Eu não usei o nome do indivíduo, fiz um procedimento de anonimização, conforme está no nosso planejamento, para que, se eventualmente vazar, o nome do fumante não saia. Pode tocar para frente? Outras bases legais. Estudos e órgãos de pesquisa. Esse não vai ser muito aplicado para vocês, essa base legal. Né? Vocês não têm um instituto de pesquisa aqui. Outro, execução de contrato e procedimentos preliminares. Na advocacia, tem muito isso. Quando a gente pega o dado pessoal de alguém, se a autoridade do sistema perguntar, Manuel, por que você pegou o dado desse cara aqui? Por que você tem esse dado? Eu tenho porque eu preciso para cumprir contrato. Contrato de prestação de serviço. Então, vocês não vão usar muito enquanto administração pública aqui. Mas pode? Eventualmente pode. Exercício regular de direitos em processos judiciais. Isso é aplicável para o advogado, para quem defende em juízo. Não é muito a hipótese de vocês. Proteção da vida, também não, porque vocês fazem a política pública. Processo legislativo. Saúde, interesse legítimo do controlador e proteção de crédito. Pode passar? Bom, quero deixar claro para vocês. Cada base legal dessa, vamos relembrar, legitima a coleta de dados. E para que ela existe? Para se eventualmente vocês vierem a ser fiscalizados, justificar a coleta de dados numa dessas hipóteses. Então, se você vai coletar o dado, você vai mandar lá para a nossa procuradoria aqui, procuradoria, eu vou coletar o dado do fulano, faça para mim uma adequação disso para mim, como que eu posso coletar, como é que um procedimento administrativo interno para eu coletar os dados. Aí ela vai adequar em uma hipótese. E aí você vai coletar o dado, tá? Essa base legal é feita para legitimar, para você mostrar amanhã, se for fiscalizado, ou se houver um vazamento, que você coletou aquele dado com aquela base. Não é uma curiosidade sua, é porque aquela base te autoriza. Bom, compartilhamento de dados pessoais. E aí, eu fiz uma tabelinha, que para vocês que são do serviço público, quando vocês forem fazer um compartilhamento de dados pessoais, vocês devem seguir esse roteiro aqui. Ó. Formalização e registro. Aí vai. Instauração de procedimento. Quando você vai compartilhar, vamos supor que a Câmara de Vereadores coleta o dado e compartilha com o Poder Executivo. Compartilha com algum outro lugar. Façam isso aqui. Ó.
instauração de um procedimento administrativo justificando o motivo do compartilhamento. 2, análise técnico-jurídica. Por que compartilhar? Tudo aquilo que eu expliquei. Finalidade, se está adequado, se não está, se é correto. 3, decisão administrativa de celebração do convênio. Vai ter por escrito. Por quê? Vocês são servidores, o cara vira para você e fala assim, compartilha lá com a prefeitura o dado pessoal do Manel aí para nós, da OAB aí para nós, vocês mandam para lá. Um belo dia vem o Manel e a turma e fala assim, quem mandou meus dados para lá? Aí fala assim, não, foi o gabinete do vereador Espino. Fala assim, mas quem mandou fazer isso? Lá vai o coitado do cara do gabinete levar a bucha. Porque se é política pública, tem que ter ato administrativo. Ato administrativo assinado por autoridade, que tem competência. Senão, passa a ser desvio. E aí, está lá na lei, o coitado do servidor vai responder, né? Bom, edição do ato normativo interno, que a Carol vai fazer quando é que vai ter o compartilhamento. Descrição dos dados pessoais, quais dados, para que são, qual a finalidade. Indicação da finalidade, avaliação da compatibilidade, a base legal. Dentro desse ato administrativo vai ter a base legal, para que pegar compartilhar, com base em quê? Estamos compartilhando esse dado porque vamos fazer políticas públicas. Aí coloca a base legal. Duração do tratamento, importante demais. Porque agora, você não pode ter o dado pessoal da pessoa eternamente, não, tem um prazo. Porque ele tem uma finalidade. A finalidade se extinguiu, você tem que separar, acabar com o dado. Né? Nós lá, maquininha de papel, né? Picar papel. Eu achava aquilo bonito demais quando tinha maquininha de picar papel, via nos filmes. Agora tem uma lá, tem que picar papel. Né? Duração do tratamento, definição do período, uso compartilhado, se vai haver não. Pode passar? Essas são recomendações. Divulgação de informações na página eletrônica. Vocês não vão divulgar o dado, vocês vão divulgar o seguinte, olha, a partir do dia tal, por ato administrativo do excelentíssimo senhor presidente, tal e tal, está havendo compartilhamento de dados pessoais para formulação de política pública e tal. Vai estar lá para tirar o quê? A responsabilidade, eventualmente, a pessoa falar que não sabia. Né? Fala assim, eu não queria que compartilhasse meu dado com o prefeito, com a prefeitura. Né? Bom, divulgação da maneira que as informações serão repassadas. Descrição de medidas técnicas administrativas adotadas para eventualmente ter problema de segurança. E são algumas indicações, recomendações. Pode passar. Tem mais? Cuidados a serem observados quanto à divulgação de dados pessoais pelo poder público. Lá é compartilhamento, esse aqui é divulgação. Pode passar. Recomendação, parâmetro. A coleta do dado pessoal é necessária e adequada? Essa é a pergunta que nós vamos fazer. Só vamos coletar os dados cuja coleta é necessária e adequada. Recomendações. Verificar a possibilidade de dispensa da coleta daquele dado. Samuel, preciso do nome da minha mãe, do meu pai para fazer inscrição? Não, então vamos tirar. Não precisamos disso. Precisa do nome da esposa? Não, então vamos tirar. Né? Verificar se há forma de atingir aquela finalidade sem o dado. Em caso afirmativo, o tratamento deve ser efetuado com mais cautela, observando normas específicas. São recomendações. Pode passar. Elaborar relatório de impacto de proteção de dados pessoais. Isso tudo vocês vão ver quando for implantar. Quando for implantar essa adequação, vai ter um relatório de impacto. Vai falar assim, olha, se houver o vazamento, como é que nós vamos fazer? Bom, medidas de prevenção. Tem lugares, por exemplo, que tem que... quando você começa a estudar essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, tem uma expressão que eles usam, o cara que mexe com a Lei Geral de Proteção de Dados é o cara da mesa limpa. Tem que olhar para a mesa dele, não tem que ter papel nenhum. Tudo que está ali, em tese, permite um vazamento. Tem um dado pessoal, por que aquele papel está em cima da minha mesa? O dado da mesa limpa. O cara me fornece o dado só para aquela finalidade. Né? Nós, advogados antigos, temos dificuldade, porque a gente achava que quanto mais bagunçada a nossa mesa, mais competente a gente era, né? Oi, acabou? Aqui, ó, medidas de prevenção, segurança, garantia de direitos titulares, etc. Então, gente, essas são as linhas gerais.
eu fiz essa palestra, tentei fazer, abarcar o máximo do tema que a gente consegue, de forma rápida, para não ficar tão cansativa. E dizer o seguinte, o que a gente tem que fazer, e vocês têm que solicitar a implantação, né, dessa adequação, porque é aí que nós vamos ver as possibilidades de vazamento. Por mais que você faça a sua parte, você vai, mais dia, menos dia, vão ter que escolher quem usa aquele servidor, quantas pessoas acessam aquele dado. Isso são formas de salvaguarda para que não haja vazamento. Eu espero que vocês tenham gostado do tema, porque eu me preparei bastante para falar para vocês. Gosto muito do tema, acho muito importante. E ao contrário do que eu imaginava, e a Larissa está ali, ó, e eu tenho que render minhas homenagens a ela, que quando a gente começou a estudar essa legislação, eu falei, ô Larissa, é possível que essa legislação não pegue. Ela falou assim, vai pegar. E eu comecei a estudar, e eu vi a força dessa legislação, porque isso, gente, não é uma moda que o Brasil inventou. Se o Brasil não fizer isso, nós não vamos fazer negócio com nenhum lugar do mundo. Nós não vamos ficar absolutamente excluídos do mundo. Se a Câmara de Vereadores de Divinópolis não fizer a adequação dela à Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai sofrer represálias. Ninguém vai querer divulgar coisas com ela, passar dados para ela, porque eu posso estar lá no meu escritório de advocacia, tomando todos os cuidados, encaminhar para a Câmara de Vereadores, e aqui tem um vazamento de dados. Imaginemos, então, que seja um dado sensível, que fala sobre a condição de saúde, a postulação partidária, a postulação de um sindicato, se a pessoa está ou não no sindicato. Então é muito importante, porque essa legislação de proteção de dados é legislação de cidadania. É legislação da gente ter a autodeterminação informacional. A gente deixa de ser objeto para voltar a ser pessoas. Muito obrigado. Estou à disposição para eventualmente alguma indagação, já vai longe, mas quem quiser manda e-mail para mim, pode me conversar que vai ser um maior prazer responder. Muito obrigado. Alguém tem algum questionamento, queira fazer para o doutor Manuel? Não? Sim? Aqui, ó. Dá para ouvir de lá? Dá. Põe os dados dele para nós, gente. Ele vem com o caderninho na mão e coletou bastante dados. Eu anotei. Eu queria saber como é que vai ser aprovado. Por exemplo, você falou que você esteve lá no gabinete. Sim. E eu te recebi, peguei seus dados. Aham. Só que seus dados, além de estar comigo, está com mais umas 100 empresas, 100 pessoas no Brasil. Aí como é que vai ser provado que dei seus dados? Essa pergunta que você me fez é muito, muito importante e inteligente. Senta aí para nós, deixa eu mostrar. No direito, existem duas formas de prova, de ônus da prova. A legislação inverte a prova. Não sou eu que tenho que provar que você fez, não. É você que tem que provar que fez adequadamente. É o contrário. Eu viro e falo assim, ó, estive com o João e passei meus dados para ele. Aí, você vai virar para ele e falar assim, ô, vem cá, você me passou mesmo. Sabe esses passos aí? Como é que é o seu nome? Tiago. Olha aqui, Tiago, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho primeiro uma informação para que eu coletei, depois isso, depois eu tenho um cronograma, eu usei seu dado, ele ficou aqui. Para isso, e no dia que acabou, eu extingui o dado. Então, é essa formalização do para que você coletou, como é que você coletou, isso é você que tem que fazer. Então, é por isso que nós estamos vindo aqui para explicar a base legal, o fundamento, a necessidade de ter um procedimento administrativo. Porque o que a gente não quer é igual está acontecendo na advocacia, entendeu, Tiago? Chega lá, o cara fala com a gente assim, o Manel vazou meu dado. Chego lá, cara, eu não tenho um documento formalizado do que eu peguei, para que eu peguei, como é que eu peguei. Então, nós, que somos cumpridores da lei, nós temos que fazer o contrário. Nós vamos pegar, a hora que o cara entrar lá para te dar um dado pessoal, você já vai pegar um termo de fornecimento do dado e falar, vem cá, olha, você veio trazer uma postulação aqui para o vereador, legal. Então vamos lá, vai ter uma ficha, você faz a fichinha, forneceu o dado, aí você já vai ficar esperto. O dado dele, por exemplo,
Manuel Brandão, o dado do senhor se refere aqui a uma rua que está com um problema. Então vamos lá, rua tal. E se não for para isso, não pega a rua. Aí você vai, se ele amanhã tiver uma demanda judicial, fala, ó, vazou o dado no gabinete. Você vai falar, não, senhor fulano, o senhor me deu este dado, que eu preguei para esta finalidade, a finalidade foi cumprida. Aí ele que tem que provar que você desviou. Tá? A lei inverte. É por isso que nós estamos falando... Ô Larissa, cadê Larissa? Nós estamos falando daquelas recomendações. Volta lá, Larissa. Daquelas recomendações que você vai seguir elas. Você vai mandar lá para a Câmara, para a Procuradoria e fala, Procuradoria, faz um papel aí para mim, um roteiro, para eu pegar os dados pessoais. Está aqui, ó. Aí, conforme for lá, vai ter, se você for compartilhar, instaurar um procedimento disciplinar, administrativo e tal e tal. Agora, se for só pegar, vai lá frente, só pegar o dado. Cadê o... Cuidado vocês observar quando dá divulgação. É divulgação, é para coletar. Você vai fazer um termo. Para que está coletando, como é que está coletando, qual que é a finalidade, e etc. O dia que ele teve lá, a hora que ele teve lá. E tão logo seja extinto aquele dá, aquela utilização, você vai descartar. Tá? Beleza? A questão, Tiago, é formalizar. Está no papel agir de má fé e lá entregar uma pessoa. Vamos dar um exemplo, não tem como provar. Aí não tem, mas você pelo menos é aí que tá. Se alguém pegar você entregando aquele dado para lá, vazou. Entendi. Vazou. Só estou falando. Vazou. Vão descer isso aí. Se eu tiver formalizado, pronto. Bom, formalizou como é que pegou, para que pegou. Né? Agora outra coisa. Aí você vai mostrar para mim, para ele também, que você tomava cuidado com os dados pessoais dele. Não é para largar o trem em cima da mesa. É todo assim, ó, você fala, vem cá. Quando eu pego o seu dado, vai para um banco de dados, o meu computador tem chave de segurança tal. É igual com o prontuário médico, não sei se você já viu prontuário médico. Prontuário médico pode ser eletrônico? Pode. A chave de segurança é 3. Não é isso, Marina? Chave 3, ou seja, para você poder violar um prontuário médico, você tem que ter muita... Então, por isso, Tiago, é que vai precisar do programa de adequação, tem que chamar uma pessoa que entenda para fazer essa adequação. Ela vai estudar, inclusive, se os computadores de vocês, dos gabinetes, estão adequados. Aí você, por exemplo, você que é um cara, já saquei que você é mais ativo, por exemplo, preocupado, vai ver se lá dentro do gabinete dos vereadores vai todo mundo entrar com a máquina fotográfica, com o celular, pendrive, se o cara vai deixar dado lá dentro, lá em cima da mesa, né? Se você vai atender as pessoas numa área separada, que não é na área de trabalho. Isso tudo, quem for implantar vai falar, olha, o gabinete do vereador é inadequado para essa finalidade, por exemplo. Porque é todo mundo mutuado, entendeu? Então, isso aí que nós vamos ver. Vocês vão ver na frente, beleza? Valeu?